para anotar, vamos crescer juntos aqui nessa palavra. Hoje quero compartilhar com você uma palavra chamada, é uma série, chamada, fomos chamados para reinar. E eu compartilhei isso já na última quinta-feira, esta série, que o meu desejo nela é impartir conhecimento, impartir graça, e mais do que isso, fazer com que a minha identidade e a sua seja cada vez mais fundamentada no Senhor, e a gente firme-se no Senhor com aquilo que Ele tem para nós. Então fique atento, porque são mensagens que vão levar-nos ao entendimento e ao conhecimento do Senhor. Há uma base bíblica que nós vamos usar sempre aqui, que está lá em Apocalipse capítulo 17, é um texto que nós precisamos tomar como direção até para entender e compreender o que Deus desejou a mim e a você. Quando o Senhor nos tirou do lamaçal do pecado, onde nós estávamos aprisionados, presos, não é? Muitos de nós em vícios, outros estavam atolados em tantos sentimentos, alguns trancafiados nos sentimentos, nas emoções, na depressão, enfim, cada um de nós temos uma história. Mas quando o Senhor nos alcançou, Ele nos alcançou para quê? Para que a nossa vida fosse regenerada, transformada, para que agora nós fôssemos dar frutos excelentes ao Senhor, com uma identidade de filhos, e nós precisamos entender isso. Talvez a forma como eu tenho falado pode chocar você, mas o Senhor não deseja que nós sejamos santos pedintes. O Senhor não deseja que nós sejamos mendigos à beira do caminho, suplicando alguma coisa que é nossa. Se não me engano, na quinta-feira passada eu até relembrei a história do filho pródigo, daquele moço que foi embora. Todos nós olhamos para aquele que vai, mas tiramos os olhos daquele que ficou. Aquele que ficou, quando vê o irmão voltar, se ira com aquilo que o pai faz. O pai recebe, o pai ama, o pai celebra, o pai festeja, mas aí ele faz uma pergunta para o pai: pai, esse foi, gastou tudo, agora você recebe assim, e eu que fiquei aqui. O pai olha para ele e diz: pois é, você ficou aqui, tudo isso aqui é seu. O que faltou para ele? Uma mentalidade de filho, uma mentalidade de herdeiro. Muitas vezes falta para mim e para você. Somos crentes, vamos às águas, confessamos Jesus, carregamos Bíblia, temos até uma retórica, uma vivência de devocional, mas muitas vezes não vivemos como filhos, não vivemos como herdeiros. Suplicamos a Deus, nos bitolamos em fazer algum tipo de campanha ou algum tipo de súplica a Deus de coisas que já são nossas. O que nos falta? Nos falta viver confiados no Senhor, desfrutando daquilo que Ele tem para mim, daquilo que Ele tem para você, em todas as áreas da nossa vida. O desejo do Pai é que você seja próspero financeiramente. O desejo do Pai é que você seja próspero emocionalmente. O desejo do Senhor é que você seja próspero sentimentalmente. É desejo dele que a sua vida familiar seja próspera, que os seus relacionamentos sejam sadios. É desejo do Pai, mas isso é posição, isso é escolha, isso é nós reconhecermos quem somos em Deus. Então o meu desejo nessas quintas de renovação é renovar sua fé, renovar sua intimidade, renovar sua cumplicidade, renovar sua devoção diante do Senhor. O texto diz: guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá. Todos aqueles que se levantarem contra o Senhor serão abatidos, porque envergonhados e confundidos serão os nossos inimigos. Diga isso para o teu irmão: envergonhados e confundidos serão os nossos inimigos. Vão guerrear, mas o Cordeiro os vencerá. Por que Ele vai vencer? Porque Ele é Senhor dos senhores, e Ele é Rei dos reis. Então, na ótica de Deus, Ele é soberano, mas você é herdeiro. Ele é majestoso, mas você é herdeiro. Ele é santo, mas você é herdeiro. Então Ele é Senhor dos senhores. Lembra da semana passada que nós lemos Gênesis 1, quando o Senhor criou o homem, Ele disse: domina sobre gente, não sobre coisas. Então as coisas deveriam estar no nosso domínio, e é por isso que nós suplicamos por algumas coisas que nós muitas vezes esquecemos que já são nossas. Então ali Ele é Senhor dos senhores, Ele é Rei dos reis, e esses senhores e esses reis vencerão com eles os seus chamados, escolhidos e fiéis. Deus chamou você para você vencer, para você triunfar e reinar com Ele em vida, em nome de Jesus. Ministra o irmão e diga isso para ele: o Senhor te chamou para você reinar e governar com Ele
cresci em vida. Esse é o desejo do Pai para mim e para você. Então hoje, semana passada nós falamos da identidade de rei. Nós falamos da necessidade de mudar nossa mente. Você sabe que a maior guerra do ser humano é aqui. Há um ditado popular que diz que cabeça vazia é a oficina do diabo. Já ouviu isso? Eu mudei essa frase. Não é mais oficina, é metalúrgica. Porque o crente, irmão, crente com cabeça vazia, o crente não posicionado nas verdades bíblicas, não conhecendo a sua verdadeira identidade, ele maquina coisas, ele produz coisas, ele se atrofia, ele se paralisa, ele entra no seu mundo que ele criou. Por quê? Porque deixou de viver a novidade do Pai para a vida dele. Então, nós precisamos transformar essa nossa mentalidade que muitas vezes é escrava, muitas vezes é uma mentalidade indigna. Você já me ouviu dizer aqui, Deus não dá o que você não vê, Deus não dá o que você não enxerga, Deus não dá o que você não sonha. Ou seja, isso é uma necessidade de nós mudarmos a nossa forma de enxergar o favor do Pai. Lembra quando eu ministrei aqui acerca dos 3 tronos, eu apontei para você a crise no céu? Não. Então por que há crise em nós? Porque aquilo que nós aprendemos a orar, Pai nosso que estais nos céus, venha a nós o teu reino, está faltando para nós trazemos o reino do céu na terra, porque é você, eu, nós que trazemos o reino do céu para a terra. E eu quero profetizar nessa noite, aonde você estiver, o reino vai se manifestar em nome de Jesus, porque você foi chamado para reinar. Olha para o teu irmão e diga para ele, aonde você estiver, o reino vai se manifestar. Fala para ele, porque você foi chamado para reinar. Alguém pode aplaudir Jesus aqui? Já faz uns 15 anos, faz uns 15 que eu falo essa frase aqui, ó. Não há cativeiro para um povo que nasceu para ser herdeiro. O problema, irmão, é que às vezes a gente entra num cativeiro por causa das escolhas. A gente entra no cativeiro por causa dos pensamentos. A gente entra no cativeiro por causa da fala. A gente entra no cativeiro por causa das atitudes. Nós muitas vezes escolhemos entrar. Muitas vezes fazemos, reagimos de forma que Deus não nos autorizou a fazer. Então muitas vezes nós entramos dentro de cativeiro, porque nós criamos eles. Para Deus não há cativeiro para nós. Se o seu inimigo gerar um cativeiro para você, Deus tirará você de lá com honra. Assim foi com todos os personagens bíblicos. E dias atrás eu falava com um querido aqui da igreja, no lugar que você foi humilhado, no lugar que você foi afrontado, no lugar que você foi envergonhado, Deus te honrará. É nesse lugar, Deus, se tiver que fazer você voltar ali naquele lugar, se é no meio da família, Deus te honra ali. Se é no local de trabalho, Deus te honra lá. No lugar da tua vergonha, Deus traz dupla honra. É assim que Deus faz para os seus. Mas isso é o que? Uma mentalidade renovada, não uma mente escrava, mas uma mentalidade de governo. Então você precisa filtrar o que pensa, você precisa filtrar o que fala, e mais ainda, você precisa filtrar o que se armazena dentro de você, porque as doenças emocionais estão cada dia mais como se fosse avalanche, tomando conta das pessoas. Por quê? Por causa desse mundo fictício, esse mundo digital que a gente está vendo, que as pessoas acham que a vida é num clique, num toque. Não, a Bíblia diz que depois de João Batista, o reino é tomado à força, irmão. É com gente que insiste, que prevalece, que ora, que se prostra, que adora. É assim que nós vamos alcançar. Se o seu inimigo te fizer uma cara feia, mostra para ele que em Deus você é mais do que vencedor. Nós precisamos entender isso. Você não é vencedor, você é mais do que vencedor. Fala isso pro teu irmão, você não é vencedor, você é mais do que vencedor. Então isso é o que? Posição daquilo que já é nosso. Bate no peito e diga, em Cristo eu não tenho falta de nada. Olha para o Salmo 23 nessa versão. Olha para o Salmo 23 nessa declaração. O mais notável é, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Isso é o que virou adesivo. Mas o original é, o Senhor é o meu pastor e nele não tenho falta de nada. Significa então que ele disse, aqueles que estiverem em mim, eu estarei nele. Então nós precisamos estar nele. Estando nele, não teremos falta de nada. É isso que eu estou tentando impartir sobre você. Nele, você não tem falta de nada. E eu profetizo, você não tem falta de nada. Toca no irmão e diga, você não tem falta de nada, de nada. Lembra
daquela mulher que vai bater na casa do profeta. Eu não tenho nada, eu não tenho nada. Os credores estão lá querendo receber, vão levar os meus filhos. O profeta olha para ela e diz: o que você tem em casa? Ela diz: eu não tenho nada, eu tenho só uma botija com um fiozinho de azeite. Ou seja, ela tinha tudo, mas na mente escrava dela ela não tinha nada. O que o profeta disse para ela? Vai lá e sobre aquilo que você tem em casa, exerce governo e exerce autoridade. Meu Deus, pega essa palavra, pega as vasilhas e deita o azeite que você já tem em casa, porque nele você não tem falta de nada. Meu Deus. E já aprendemos isso aqui alguns cultos atrás. Aí depois ela vai, paga as dívidas e vive com os seus filhos, com aquilo que sobrou. Irmão, Deus não vai dever nada para você. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir em nome de Jesus. Olha para o irmão, faz uma cara de profeta e diga para ele: Deus não vai dever nada para você. Fala para ele: o que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Mas aí o problema é que não cumpriu hoje, amanhã você emburra. Aí não cumpriu depois da manhã, amanhã você quer dar passos como você vivia na vida do passado. Nós achamos que Deus tem que agir segundo a nossa vontade, e nós não agimos na vontade dEle. Deus ama a obediência, irmão. Deus ama a gente que confia verdadeiramente nele. Irmão, alguns personagens bíblicos foram muito loucos. Quando o Abraão vai subir com o filho para levá-lo em sacrifício a pedido de Deus, ele não vai murmurar com ninguém. Se fosse no século 21, irmão, o que teria de gente que ia pegar o telefone, ia fazer uma selfie, ia fazer uma live: olha, Deus está chamando para entregar um sacrifício, quero deixar registrado aqui. Não, irmão, Abraão foi quieto, calado. Eu já preguei sobre isso. E no pé do monte ele fala o que para o filho? Yahvé Jireh, o Senhor da provisão já está lá no cume do monte nos esperando. Atrai mentalidade. Aí nós vamos olhando para outros personagens, nós vemos homens, o Elias, que me apaixona e mudou o meu conceito de oração, quando aquilo saltou aos meus olhos. Eu orava sempre assim: Senhor, porque agora eu entro na tua presença. Eu orava assim: mas Senhor, porque agora eu também entro na tua presença. Eu orava assim, até o dia que eu estava lendo aquele texto e o Elias diz assim: não vai ter mais chuva aqui, está entendendo, Acabe? Segundo a minha palavra, em cuja face do Senhor eu estou. O que eu entendi, irmão? A hora que eu saí da presença de Deus, eu estou perdido. Porque se Ele é a minha fonte, Ele nutre a minha vida. Então eu estou na presença dEle agora. Quando esse culto acabar, eu estarei na presença dEle. Quando você for para aquela casa que é um palácio, ah, meu Deus, você entrar naquele quarto, você atravessa o seu closet, tem 29 portas no seu closet. Você atravessa o closet, você entra, aí você puxa o véu da sua cama. Estou vendo a sua cama, ó, aqueles pilarzinhos assim de madeira colonial. Aí aquele colchão dessa altura, você pula assim, ó. Você pula assim, ó. Você pula no seu colchãozinho, aí o seu colchão balança, aquele travesseirinho de pena de pluma de ganso tailandês. Aí você abraça aquele travesseiro. Você está na presença de Deus. Quando você estiver sonhando, babando, roncando, falando, murmurando de noite, você está na presença de Deus. Amanhã, quando você acordar, você acorda onde? Na presença de Deus. Não dá para fugir da presença de Deus. Por quê, irmão? Porque Ele é a nossa fonte, Ele é o nutridor, o abençoador. É essa mentalidade que eu e você precisamos ter. Aonde vamos? A presença de Deus vai conosco. Toca no teu irmão e diga: aonde você vai? A presença de Deus vai com você. O tema da minha palavra hoje é essa daqui: autoridade espiritual. Reinar é exercer o poder de Deus na terra. E você vai sair daqui hoje reconhecendo que você tem autoridade. Você não precisa fazer fila para os outros orarem para você. Você não precisa pedir para os outros orarem por causas suas, porque Deus confiou autoridade sobre você. Você tem autoridade. O seu inimigo, Satanás, ele fica furioso com você. Por quê? Porque você tem autoridade, você tem o Espírito Santo. O diabo não luta com você, não cria circunstâncias contra você porque você é bonito apenas, porque esse olho seu é raro.
Não é porque o seu nome é um nome suíço, não. Não é porque a sua conta financeira é abastadíssima, não. Ele tem ira de você, porque o Espírito Santo habita aí, ó. E o Espírito Santo traz o quê? Revelação. O Espírito Santo traz do trono e ministra a mim e a você. Como Ele não é onisciente, onipotente, onipresente, Ele fica maluco, porque o Senhor deu para o pó da terra algo desprezível, a mim e a você, a capacidade de ouvir atentamente o Senhor. Satanás te odeia, porque o Espírito Santo está aí habitando em você. Então, saia daqui hoje sabendo que você tem autoridade para fazer o seu inimigo correr, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Texto. Não estou pregando novidade, é beabá. Ó, Lucas, capítulo 10, verso 19. Eu lhes dei autoridade. Não vou dar. Eu lhes dei. Pensei que você fosse pular da cadeira quando eu falasse isso. Eu não vou dar para você. Eu já lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões. Por favor, tem gente que pensa que isso aqui é no físico, e amanhã vai achar um escorpião na rua, vai pisar em cima e vai falar: não vou morrer, porque meu pastor disse que o Senhor. Você vai para a Santa Casa. Não vai amanhã no meio do mato achar uma serpente e falar: vem cá, entra debaixo do meu pé, que meu pastor disse que ele me deu autoridade para pisar sobre serpente. Irmão, isso é muito espirituoso, está entendendo, né? Ai meu Deus, você está entendendo? Fala que você está entendendo. Eu lhes dei autoridade para pisar sobre cobras e escorpiões. Até engasguei. Escorpiões. Você gosta de ver o pastor errar, né? E sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Irmão, presta atenção, ó, isso aqui eu poderia ficar só aqui, ó. Sobre todo o poder do inimigo. Repete comigo: eu tenho autoridade sobre toda a ação do meu inimigo. Olha para o teu irmão e diga isso: você tem autoridade, irmão, sobre toda a ação do seu inimigo. Preste atenção agora, por favor, entenda isso. Eu preciso mudar essa chave na sua mentalidade, ó. O problema nosso, irmão, crente em Jesus, a gente fala mais do diabo do que do Senhor. A gente fala que ele fala, que ele está fazendo, que ele está agindo, que eu estou na luta, que eu estou na prova, é um deserto. Irmão, tudo, tem crente que se acabar esse culto, e ele chegar ali no estacionamento, e o pneu estiver furado, ele vai falar assim: Satanás que agiu. Você chegar em casa, acabar o gás, ele vai falar assim: Satanás roubou o gás. Não, ele errou a conta. Irmão, nós espiritualizamos as coisas de um jeito, de uma forma que a gente esqueceu isso. Choramos por causa das lutas, choramos por causa dos problemas, descabelamos, nos sentimos fracos, inúteis. Ai meu Deus, o que vai ser de mim? Quem poderá me salvar? Chaporim colorado. Não, irmão, você já tem todo o poder para fazer o seu inimigo recuar, em nome de Jesus. O que isso significa? A partir de amanhã, você não precisa mais se desesperar. Você não precisa mais assistir 25 cultos para consolar seu coração. Saiba que Ele já deu autoridade para você fazer com que o seu inimigo retroceda, em nome de Jesus. Na sua casa, tem uma luta lá, tem um familiar não convertido, tem problema em casa. Age por autoridade. Quando você chegar na sua casa, você aponta o dedo e diz: esta é a casa que o Senhor me deu para habitar. Nesta casa vai se cumprir a palavra. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós entraremos e viveremos em paz. Ali dentro desta casa o inimigo não vai prevalecer. Está com problema com os seus filhos? Ore por eles e diga: Deus, em nome de Jesus, são heranças, são flechas polidas para viver em movimento. Eu reprovo, eu anulo toda a artimanha do inimigo. Inclusive, Senhor, se o inimigo levantou amizades erradas ao lado dele, frustra agora, em nome de Jesus. Foi a oração que eu mais fiz para o Vitor e para a Débora. A coisa que eu mais fiz foi entrar no quarto do Vitor e no quarto da Débora e disse para o Senhor: frustra ela, frustra ele. A minha maior oração foi essa. Para quê, irmão? Para que o inimigo não enviasse setas e não prevalecesse, não roubassem o propósito. Ele só tem uma função: roubar, matar, roubar e destruir. Eu e você.
resisti-lo, e ele vai fugir de mim, de você, em nome de Jesus. Por isso que o Senhor deu autoridade. Para quê? Para que a gente seja firme, para que a gente seja sustentado no Senhor. Ei, irmão, você é sustentado pelo Senhor. Bate no peito e diga isso: eu sou sustentado pelo Senhor. Acabou aí, pastor? Não, olha o próximo texto, você conhece, Mateus 16, versos 18 e 19. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei a chave do reino dos céus, e o que você ligar na terra será ligado no céu. Mas você desligou aqui na terra, será também desligado no céu. Aqui cai uma tese que o catecismo nos ensinou, de que o Senhor edificou a igreja sobre Pedro. Não, o Senhor não estava dizendo isso. O Senhor disse no texto original, no grego: e também te digo que tu és Petros, lasca da rocha, e sobre esta pedra, que sou eu, rocha, eu edificarei a minha igreja. Farei de você, Pedro, e aqueles que caminharem com você, farei de vocês a minha igreja, e vocês serão chamados para fora, para ir por todo mundo e pregar o evangelho. Aonde vocês forem, vocês terão a chave do reino dos céus. Vocês ligaram, será ligado. Desligaram, será desligado também, em nome de Jesus. Você está entendendo quanta autoridade você tem? Você já tem a chave da vitória que você precisa. Ministra a sua vida e o seu coração. Diga: eu já tenho a chave da vitória que eu preciso. Eu não tenho mais tempo, mas olha aqui, anota o primeiro tópico. O primeiro é reinar, é exercer o poder delegado de Cristo. Reinar, irmão, você precisa exercer o que você já tem. É igual quando você, onde você trabalha, você recebe uma função. Você recebe um comissionamento. Você é responsável pela seção A, pela seção B. Você é responsável pelo departamento A, departamento B. De repente você tem 5 pessoas sob o seu comando, 10. Você tem que exercer autoridade sobre elas, segundo aquilo que você recebeu do seu superior. Em Deus é da mesma forma. Para reinar nele, nós precisamos exercer o poder que Ele já delegou sobre nós. E que poder é esse? Você leu comigo, mas nessa tela eu relembro você. Mude, por favor. Nessa tela eu relembro de Lucas 10. O texto diz: eu lhes dei autoridade. Então, a autoridade não é humana, ela é concedida pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você não recebeu nada de homens, você recebeu do Senhor. É um comissionamento que o Senhor deu a mim e a você. Por quê? Porque a obra da cruz trouxe regeneração a mim e a você. E o poder que o Senhor havia dado lá no Gênesis 1, Satanás tomou no engano de Eva, mas Jesus na cruz resgatou e deu a quem? A mim e a você. Para quê? Para que nós pudéssemos reinar com Ele nessa terra. E mais, no tempo vindouro, quando Ele vier, eu e você já não seremos mais essas pessoas imperfeitas, mas já estaremos com o corpo glorificado e reinando com Cristo. Então Ele virá reinar sobre o milênio. É um governo que o Senhor tem para mim e para você. Isso. Autoridade sem submissão é rebelião. E a minha palavra, ela resume nesse tópico praticamente. Esse é o grande problema, irmão. Tem gente que não consegue viver debaixo de autoridade. E quem não se submete não é submisso, então ele é um rebelde. Ele não consegue viver debaixo de uma autoridade. Ele não consegue estar debaixo do conselho do Senhor. Então quando a gente precipita, a gente está anulando a autoridade de Deus. Quando a gente, na verdade, burla o processo, e quem burla processo não atinge propósito, a gente anula a autoridade de Deus. E a gente olha para a Bíblia, não tem como falar de rebelião mais do que de Saul. Saul foi o primeiro homem constituído para governar um povo. Ele era um homem bonito, tinha uma estatura elevada. Quando ele sentava no cavalo, ninguém tinha uma estatura maior do que ele. Era um homem belo, mas era um homem que tinha deficiência de caráter. Era um homem que não tinha suas emoções ajustadas. E quando o Senhor diz para ele destruir o povo, destruir o rei e destruir tudo, o povo se aproxima dele e fala: vamos poupar algumas ovelhas, vamos poupar o gado para a gente fazer um holocausto. Poupa o rei. O Senhor
fala diretamente com Samuel, você conhece a história. E o Samuel tentou preservar o Saul. O Senhor disse: até quando? Você vai ficar querendo proteger quem eu já reprovei? Porque eu tenho tanto prazer no sacrifício quanto a obediência. Mas nada, irmão, mas nada chama mais a atenção do Senhor do que gente obediente. E quando você não honra a autoridade, no reino de Deus isso é rebelião. Fala para o teu irmão, quando você não honra a autoridade, isso é rebelião. E olha só, muda por favor. O centurião de Mateus 8, verso 9, entendeu. Quem está debaixo da autoridade tem autoridade. Só quem obedece pode ordenar. Quem não obedece, irmão, não tem autoridade para dar ordens. E eu preciso falar, e eu espero que você entenda. Estenda sua mão para cá e fala: abençoa o meu pastor agora. Mas eu tenho que falar: posso, irmão? Não adianta nada você chegar para o seu inimigo e falar assim: saia em nome de Jesus, porque... Mas os mesmos velhos hábitos. Se você não mudou de vida, irmão, o palavrão ainda continua saindo da sua boca, a fofoca ainda continua fazendo parte do seu dia a dia, o pecado ainda reina você. Você não está debaixo da autoridade do Senhor. Então talvez é por isso que você não está conseguindo vencer seu inimigo, porque aquele que não se submete à autoridade não tem autoridade para ordenar. Esse é o problema de muita gente, irmão. É muita gente que não entende, vem na igreja, escuta, mas não se posiciona. Ouve, mas não consegue viver na dependência do Senhor. A vida em Cristo é uma vida de renúncia. Eu gosto da palavra santo. Você é um santo em Deus. Olha para o teu irmão, elogia ele e fala: você é um santo em Deus. Eu preciso de graça para você entender isso, mas eu já te ensinei. Santo não é uma estátua. Santo não é só o que o grego nos ensinou, separado. Santo significa alguém incomum. Então quando você diz eu sou um santo de Deus, você diz eu sou alguém incomum. Ou seja, o que é comum não faz parte da minha vida mais. O que um dia foi paixão para mim não é mais hoje. O que um dia foi dependência é livramento agora. Por quê? Porque eu escolho me submeter debaixo da autoridade, da graça do Senhor. Lembra, eu também fui dessa vida, da vida louca. A gente bebia para ficar com a cabeça meio alterada, para a gente ganhar coragem, e fazia brincadeira, era o bobo da corte no meio de todo mundo. Agora em Cristo nós não precisamos disso. Sabe por quê? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Porque o Senhor supre as nossas necessidades. Então nós estamos nele. O centurião disse lá nesse texto de Mateus 8: pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, ele vai. E ao outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: fazer isto, e ele o faz. Mas por que o servo dele obedecia quando ele dizia vai? Porque ele também começa dizendo: porque eu também sou um homem sujeito à autoridade. Ei, irmão, quem anda sozinho é senhor de si próprio. Você pode falar isso para o teu irmão? Quem anda sozinho é senhor de si mesmo. Você precisa ter alguém, irmão, em que você se submete, alguém em que você esteja debaixo da autoridade. Começa pelo Senhor e depois Deus levanta homens para fazer isso na sua vida. Por quê, irmão? Atitude de independência é o que aconteceu com Lúcifer: rebelião, orgulho. Quem anda sozinho está vivendo a síndrome de Lúcifer. Quem acha que não precisa das pessoas é porque o orgulho ainda vive sobre ele. Mas nessa noite você está saindo daqui cheio de autoridade, sabendo que quando nós nos submetemos, o Senhor ministra autoridade sobre nós em nome de Jesus. Percebi que o ambiente pesou um pouquinho. Você podia bater palma para mudar? 3. Terceiro, a autoridade espiritual é liberada pela palavra e pela fé. Sua, não dos outros. Porque nós precisamos ter fé, irmão. Nós não podemos andar na fé dos outros. Ô irmão, vai lá que eu estou na sua fé. Não. Eu vou alcançar, porque o Senhor vai me dar a vitória em nome de Jesus. Creia ou não creia, esteja ou não esteja, não importa, eu creio.
Eu tenho falado todos esses últimos meses acerca dos homens que o Senhor tirou da terra do Egito para levá-los para a terra prometida. Primeiro leva 12 homens para espiar, vai lá ver o que é de vocês. Mas 10 deles, você conhece a história, tinha uma cabeça miserável, uma cabeça escrava. Não, a terra até é boa, os frutos são bons, mas olha só, eles, os inimigos, o Senhor não disse para eles irem lá e contemplar o inimigo, ver o tamanho do inimigo. O Senhor disse para eles irem lá sobre uma palavra e observem a terra que é de vocês. Eu não sei qual tem sido o seu obstáculo, mas eu quero dizer para você que esse gigante está caindo hoje em nome de Jesus. Olha para o teu irmão e diga isso para ele: seu gigante está caindo hoje em nome de Jesus. Você lembra do Davi? O Davi fez show pirotécnico? Fez alguma oração teológica? O Davi olhou o cenário e disse: quem é esse grandão aí? Golias está aqui querendo engolir nós. Você vai matar o exército. Inclusive os irmãos dele tremiam igual vara verde. O Davi olhou e falou assim: mas quem que é esse incircunciso? Você sabe, né? Incircunciso, essa palavra significa sem aliança. Quem é esse sem aliança? Que afronta ao exército do Deus de Israel. Davi fez o quê? Posicionou por fé. O rapaz tentou dar uma intimidada nele. Vai, estou parafraseando para o mundo moderno. Vai, tampinha. Vai, ruivinho. Você é que nem cão para mim. Você é que nem um pincherzinho. O Davi disse: para você eu posso parecer. Estou parafraseando, não está escrito isso no texto. Posso parecer um pincher para você, mas para Deus, eu sou o leão da tribo de Judá. Você pode vir a mim do jeito que você quiser, com lança, com o que você quiser, mas eu vou a você com uma palavra em nome do Senhor dos Exércitos. Bateu, o bichão caiu no chão, esticado. Oh, glória a Deus. Davi não foi perito naquela luta. Davi foi perito na funda, quando ele estava lá no pasto, cuidando das ovelhas do seu pai. Por isso, não menospreze os primeiros começos, porque as grandes vitórias virão nos pequenos aprendizados. E mais ainda, alguém tem um paninho para me emprestar, alguma coisa? Isso, irmão, isso é uma benção. Escute, irmão, afunda. Aí você fala: tá, mas o que tem a ver? Escute, a primeira espada de Davi foi a espada do Golias. Davi sobe numa montanha, vai tomar a espada, que ele havia vencido o inimigo. E a espada, naquela época, não era a espada de hoje, de fazer assim. A espada tinha um arco na frente, na ponta, e a espada se usava assim. Antes do Davi tomar uma espada, Davi venceu com uma funda. Ei, irmão, nós muitas vezes desprezamos, achamos que somos esquecidos por nada, mas Deus estava dando uma funda para Davi, dizendo para ele: fica tranquilo, rapaz, porque o nível vai subir já já, logo a arma vai subir. Ei, irmão, Deus está chamando você hoje. Meu Deus, entenda isso hoje, recebe isso hoje. Deus está chamando você para um nível muito maior. Você está subindo numa intimidade, num nível de guerra espiritual que você jamais viveu na sua história. Seu inimigo vai recuar em nome de Jesus, porque você nasceu para reinar. Olha para o teu irmão e diga isso: você nasceu para reinar. Jesus venceu o diabo no deserto com o quê? Saia. Sai, vai, sai. Eu sou crente, hein? Sai. Vou chamar meu pastor, hein? Sai. Vou chamar o irmão lá, hein? Sai. Jesus olhou para ele e disse assim: ei, está escrito. Por favor, saia daqui hoje lembrando disso. Todas as vezes que você for falar ao seu inimigo, diga a ele: saia, porque está escrito. Quando ele tentar tocar nas suas finanças, diga para ele: saia, porque está escrito. Quando ele tentar tocar nas suas emoções, diz para ele: saia, porque está
escrito. Quando ele tentar tocar na sua família, diz para ele: saia, porque está escrito. Irmão, a palavra, está escrito ali, ó, a palavra é o cetro do reino. A palavra é o que aponta, é o que dá liberalidade para que eu e você, o acesso, para que eu e você possa buscar no Pai aquilo que é nosso. Jesus respondeu a ele: está escrito. O Satanás queria dar para ele: você está com fome, né? Então toma aqui, ó, essas pedras, você pode clamar e você pode transformar isso em pães. Jesus responde para ele o quê? Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Está escrito, recua. Está escrito, recua. Está escrito, recua. Se você tem convicção, você tem uma... Lembra que eu te falei aqui, ó? Se você tiver uma palavra, você tem tudo. Então diga, tem um diagnóstico errado da saúde? Diz para o seu inimigo, diz para essa enfermidade: está escrito, Ele já levou todas as minhas dores, as minhas enfermidades na cruz do Calvário. Está escrito. É clara. Está vivendo um problema familiar? Diz para ele: Satanás, você vai sair da minha família, porque está escrito: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Pronto, saia. Ele vai ter que sair, irmão. Ele vai ter que desocupar. O problema é que a gente se fragiliza. Você está entendendo que o Senhor está te chamando hoje para você sair daqui hoje um soldado? Eu olho em você, eu vejo um soldado violento. Pode ver, olha para o irmão e veja que cara de soldado que ele está. Faz uma cara de soldado. Ih, meu Deus. Quarto, para terminar, diga aleluia. Pensei que você fosse falar, vamos lá. Quarto, reinar é manifestar o reino através do que? Sinais, justiça e poder. Não adianta nada, irmão, nós desfilarmos na porta da igreja com Bíblia debaixo do braço. O Senhor não nos chamou para nós sermos crentes nem evangélicos. Ele nos chamou para sermos filhos de Deus, herdeiros e co-herdeiros, e manifestar o reino aonde nós estamos. E é por isso que Ele faz de mim e de você um rio. É para transbordar através de mim e através de você. Então o que a gente aprende com isso? Para a gente ter alvo de oração. Pode pular, por favor. Onde o reino chega, o inferno recua. Meu Deus do céu, fala isso para o teu irmão. Aonde o reino chega, o inferno ele recua. Irmão, eu sou apaixonado nos Salmos 119. É o maior salmo da Bíblia. Tem 160, pastora Rosana que é mestre, 65 versículos, isso, ou a mais. É isso, mestre? 165? É alguma coisa assim, é o maior salmo. Mas no meio do salmo, o salmista canta: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Ou seja, aonde eu vou andando, o reino vai alumiando, para que eu possa estabelecer. Se você está nele, aonde você vai, o reino vai junto. E com isso, o inferno... Por favor, sobem aqui, por gentileza. Vocês vão ser demônios agora, venha. Venha, Rocha. 176 versículos, ótimo, muito bem. Venha, Merlino, você também. Você está louco para trabalhar hoje? Venha. Vocês vão fazer garras assim, de demônio, de bichos ferozes. Só agora, hein? Maestro, faz um som para mim de luta, de aflição. Sobe, né? Uau, isso. Fica. Mas tá parecendo gato isso aí, irmão. Fica feroz. Fica aí, fica aí. Eles estão tímidos hoje. Mas quando as trevas estão direcionadas a mim, o reino, o que é o reino, irmão? A palavra. Quando a palavra começa a chegar próximo da ação do inimigo, o inimigo tem que recuar. O inimigo tem que recuar, porque lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a palavra. Então se o inimigo tenta paralisar a minha vida, ele vai ter que recuar em nome de
Jesus, eu estou aqui hoje para profetizar na sua vida que a sua posição em Deus vai fazer o inimigo recuar. Em nome de Jesus, o reino faz o inferno recuar. Por quê? Milagres são as evidências do governo de Deus. Você nasceu para viver milagres extraordinários. Toca no teu irmão e diga isso para ele. Você nasceu, irmão, para viver milagres extraordinários. Pode voltar só para mim ler. Olha aqui, irmão, Jesus dizendo, ó: se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Você tem autoridade para dizer para o seu inimigo: recua, retrocede, em nome de Jesus, porque esse é o nome que está sobre todo nome, a qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará. E aí, você grava essa informação para não esquecer nunca mais. Você não foi chamado apenas para resistir, não. Você foi chamado para reinar sobre ele em autoridade, trazendo o reino de Deus aonde estiver. Você só não foi chamado não para resistir ao diabo, mas você foi chamado para reinar sobre ele em autoridade, trazendo o reino de Deus aonde você estiver. A sua oração vai mudar a partir de hoje. A sua postura vai mudar a partir de hoje. Seu inimigo não vai botar mais pânico em você, porque você sai daqui hoje sabendo a autoridade que tem. Amém? Pode dar um aplauso a Jesus e ficar em pé? Vamos orar. Eu vou orar ao Senhor para que a autoridade do reino venha sobre você. Enquanto nós estivermos orando, você vai ficar com a mão assim hoje. Você vai sair daqui com um cetro de autoridade hoje, em nome de Jesus. E você vai reinar com o Senhor, vai reinar sobre o seu inimigo. E eu volto a dizer, eu não sei que peleja você está enfrentando. Se não está enfrentando, vai enfrentar. Mas você precisa ter convicção disso, irmão. A peleja está anunciando. Anunciando o quê? Vem algo grande chegando aí. Toda resistência, irmão. O diabo não tem poder de retaliação, ele tem poder de resistência. Quando você se disponibiliza, não, eu vou viver com o Senhor, ele diz, vamos ver se vai. O mais forte vence. Quem é mais forte? Eu e você, no Senhor. É posição, irmão, é postura que nós temos que ter em Deus. Então, se você está enfrentando uma adversidade, saiba, a Bíblia diz, o choro pode durar uma noite, mas vai amanhecer. Olha para o teu irmão e fala para ele com uma carinha boa. Fala para ele, vai amanhecer, irmão. Ah, meu Deus, essa palavra é para alguém aqui, ó. Vai amanhecer. Ah, você pode ter chorado muito, mas fique em paz. Vai amanhecer. E quando amanhecer, você vai rir tanto. E quando amanhecer, você vai dizer para ele, obrigado, Senhor. Ainda bem que eu passei por aquilo, porque lá eu vi a mão forte e o braço estendido. Já fui moço e hoje sou velho, mas nunca vi o justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Cantou o salmista. O Senhor respalda a mim, respalda você, respalda os nossos, em nome de Jesus, amém? Segura aí a autoridade que o Pai te dá hoje. Senhor, em nome de Jesus, nesta noite, Pai, nós nos prostramos diante do Senhor com autoridade, nos prostramos diante do Senhor em redenção, sabendo, Senhor, que toda autoridade já nos foi confiada para declarar, Senhor, a Tua vitória, para declarar o Teu governo em todas as áreas das nossas vidas. Senhor, eu oro por essa igreja, eu oro por este povo, declarando, Senhor, que o Senhor entrega hoje o cetro da autoridade, que é a sua palavra, para que homens e mulheres se posicionem, se alinhem, Senhor, ao anseio e à verdade da tua palavra, que seja um tempo, Senhor, de reinado, de governo, de autoridade, de alcançar, de acessar, de desfrutar aquilo que o Senhor já nos confiou. Pai, em nome de Jesus, que o teu reino venha, que a tua presença seja intensa e que o nosso inimigo, Senhor, já comece a partir de agora a recuar, porque aonde o reino chega, o inimigo recua e retrocede. Senhor, veste e reveste essa igreja com autoridade, que
a armadura do Senhor seja alocada sobre cada homem, sobre cada mulher, cada jovem, cada adolescente, em nome de Jesus. E ajusta tudo, Senhor, para que esse exército saia, Senhor, prevalecendo no